Carta de Paulo aos Efésios. Chegamos ao final dessa jornada. A jornada pela carta de Efésios. Foi tremendo. Foi muito bom. Deus falou aos nossos corações, amém? Deus falou ao teu coração? Deus falou aos nossos corações aqui neste lugar. Deus falou através da carta de Paulo aos Efésios. E isso é maravilhoso, amados. Saber que Deus fala, que Deus ministra em nossas vidas, que Deus transforma o nosso coração. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 10 até o 20. Do versículo 10 até o 20, nós vamos estar lendo Efésios capítulo 6, que diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos ou contra carne, mas contra poderes e autoridades, ou na sua versão, principados e potestades do mal. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito alguma coisa. É isso? É alguma coisa que está escrito na tua Bíblia? Depois de ter feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que eu, permanecendo nele, eu fale com coragem, como que me cumpre fazer. Senta-se no seu lugar. Senta aí no seu lugar, se acalme, calme o seu coração. Porque agora nós já vamos decolar rumo às asas do Espírito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, como eu disse, nós estamos terminando hoje a carta de Efésios, do qual nós tivemos algumas mensagens que tocaram o nosso coração, e como locutor de Deus nesse lugar, e foi-me incumbido de trazer essa palavra através dessa carta, e eu digo que eu fiquei maravilhado com coisas que eu aprendi no Senhor nessa carta. E hoje, para finalizar, eu tentei olhar para o coração de Paulo. Para o coração de Paulo naquele ambiente de qual ele estava. Um ambiente hostil. Paulo
talvez você não estava na primeira mensagem, mas Paulo, ele estava preso em Roma, já prestes a morrer decapitado pelo amor ao Evangelho. Mas Paulo, ele manda essa carta, ele envia essa carta à igreja de Éfeso, e essa carta era uma carta de um coração, de um pastor, de um pai, que estava preocupado com os seus filhos. Paulo, ele começa lembrando a igreja do Senhor naquele lugar, e também nos lembra que nós, sem Deus, nós estávamos mortos. Nós não tínhamos nada de bom a oferecer ao Senhor, mas foi pela bondade dEle, pela misericórdia dEle, pelo amor dEle, que nós fomos salvos. Paulo também nos lembra que antes de Cristo, nós estávamos mortos, não tínhamos nada para oferecer ao Senhor, mas Paulo nos lembra que o amor de Cristo nos constrangeu, o amor de Cristo nos amou de uma tal forma que Ele morreu, nos dando a condição de não ter mais aquela velha natureza, de não mais estarem mortos para os pecados, mas agora temos uma nova vida em Cristo Jesus e temos também a condição de sermos feitos filhos de Deus. Paulo nos lembra do nosso estado antigo, também nos lembra aquilo que nós, através do sangue de Jesus, nos tornamos, e ele nos lembra também aquilo que nós podemos ser, capítulo 3, 4 e 5. Aquilo que nós podemos fazer quando nós estamos em Deus, aquilo que nós temos por herança, por sermos filhos do Senhor. Mas no capítulo 6, é como se fosse a cereja do bolo. É como se fosse um pai dizendo assim, olha, eu estou com muita saudade de vocês. E a minha preocupação maior é com a vida de vocês. Por quê? Porque aí fora, o negócio não é como você pensa. O negócio aí fora, talvez você está achando que a vida é essa que você está vendo aí. Talvez você está confundindo. Aqui eu vejo Paulo falando isso. Olha, talvez você está confundindo as tribulações, os momentos de angústia, de tristeza que você passa aqui na terra. Talvez você está confundindo isso com os poderes e autoridades do inferno que vêm contra a sua vida. E Paulo traz essa lembrança a ele, àquela igreja, como dizendo assim, olha, eu quero dizer a vocês, filhinhos, não pensem que essas aflições de vocês, não pensem que é só isso. Não. Porque, primeiramente, vocês precisam entender que a luta de vocês não é contra carne nem sangue. A luta de vocês não é contra a falta de dinheiro, a luta de vocês não é contra pessoas, a luta de vocês não é contra os problemas que surgem rotineiramente no decorrer do dia a dia. Não, o problema de vocês não é esse. E como se Paulo estivesse situando aquela igreja, olha, dizendo assim, não, o problema de vocês é muito maior. Por quê? Porque vocês têm um inimigo. Vocês têm um inimigo, e esse inimigo se chama diabo, Satanás. Toda a sua corja, todo o seu clã de demônios, esse clã de demônios, eles têm uma ira imensa de vocês. Só porque vocês têm sobre vocês o sangue de Jesus. E Paulo diz, olha, e essas hostes, elas são principados e potestades do mal. É uma hierarquia bem organizada. É uma infantaria, um exército discipulado para nos vencer. Paulo traz isso. Paulo lembra da nossa fraqueza. Paulo lembra da nossa angústia de seres humanos. Paulo ele vem trazer essa conotação, uma conotação às vezes que nos choca, amados. Uma conotação às vezes que tenta tirar a nossa paz, mas se nós analisarmos isso é muito mais profundo, Paulo está dizendo. O diabo,
Ele não só quer atrapalhar a vida de vocês, mais ou menos, Paulo está dizendo. Porque lá no capítulo 10 de João, do Evangelho de João, diz que qual é o fator preponderante em Satanás? É que ele quer nos matar, nos roubar e nos destruir. Com tudo isso, Paulo vem estabelecer. Com tudo isso, Paulo vem falar. E agora ele continua dizendo, e ele, depois de fazer essa prévia todinha, ele diz assim, olha, mas existe uma condição. Pega comigo lá no versículo 10. Aí lá no versículo 10, depois de falar de tudo sobre isso, ele diz assim, mas uma coisa eu recomendo a vocês. Eu aconselho vocês sobre uma situação. Fortaleçam no Senhor. Fortaleçam-se no Senhor. Fortaleçam no Senhor, porque vai vir os dias maus. Vai vir os momentos de angústias. Satanás, ele vai preparar o momento da cilada, ele vai preparar o momento de nos pegar. Satanás sabe qual é a nossa fraqueza, Satanás sabe qual é a nossa angústia, aquilo que aonde ele consegue nos pegar por um momento de fragilidade. Satanás sabe qual é isso e todos nós temos. Mas Paulo está dizendo, mas porém, revistam-se no Senhor. Revistam-se no Senhor para que vocês possam suportar nos dias maus. Fortaleçam-se. E o conselho de Paulo é, fortaleçam-se no Senhor, mas também se vistam da armadura de Deus. Porque, amados, eu não sei se você sabe, mas nós estamos em guerra. Há uma guerra constante. E a guerra não é para arrancar o teu dinheiro da conta. A luta não é para te colocar uma doença, para você blasfemar. A luta não é contra você pessoalmente, contra eu, contra o meu corpo, não. Há uma luta muito maior, da qual a minha vida, a sua salvação e a minha salvação está em risco todos os dias. Por isso, como se Paulo estivesse olhando para um exército que estava caminhando rumo a uma guerra. Paulo diz, olha, mas antes de entrar nessa guerra, antes de ir lá para o fronte de batalha, vocês precisam se preparar, porque vocês não podem chegar nessa guerra de peito limpo. Vocês não podem chegar lá sem saber, ou com armas das quais vocês vão lutar de frente a frente com o inimigo. Porque, amados, já pensou? Um soldado fosse enviado para uma guerra, e lá nessa guerra, ele chegasse lá de mãos abanando, bermudão, sandália, chegasse lá sem capacete, sem escudo, sem espada, sem preparo. Imagina se um soldado chegar num fronte de batalha, e aqui Paulo, quando ele usa a armadura, quando ele usa essa metáfora da armadura, ele estava preso em Roma, e ele ali, a todo momento, passando perto dele, os soldados romanos. E Paulo vê aquela imponência, Paulo vê aquele escudo, aquela roupa de proteção que aqueles soldados usavam. Paulo falava, é assim mesmo que nós precisamos agir, é assim que nós precisamos nos preparar. É assim que nós precisamos nos preparar para a guerra da vida. Imagina, se um soldado chegasse lá num fronte de batalha para guerrear sem ser preparado, isso no mínimo seria uma loucura. No mínimo. Mas a verdade é que muitos de nós, como crentes, às vezes nós estamos assim, despidos, enfraquecidos. Nós estamos assim, lutando com o diabo, que é espiritual, tentando lutar com ele com armas naturais.
Queremos vencer Satanás e sua corja, queremos vencê-lo com as nossas habilidades, e não vai dar certo. Não vai dar. Então, por isso que Paulo está dizendo isso, e amados, quando nós vamos para o fronte de batalha, nós precisamos ter posicionamento, porque muitas vezes, amados, nós queremos ter vitória sem nos posicionar. Nós queremos autoridade sem intimidade com o Senhor. Nós queremos proteção, mas nós não buscamos nos revestir da armadura de Deus. Vamos rompendo a nossa vida, acordamos, vamos aprendendo a peitar nos problemas. Vamos aprendendo a levar a vida de qualquer jeito. A minha primeira pergunta que eu quero fazer a você: e se hoje você fosse enviado para uma guerra? Você estaria vestido corretamente para ela? Você estaria revestido para essa guerra? E olhe bem, a Bíblia está dizendo aqui, Paulo está dizendo, revistam-se, preparem-se para os dias maus. E eles vão vir, amados. Eu sei disso, já passei por alguns deles. Batalhas terríveis. Batalhas travadas terríveis. E as piores batalhas que eu enfrentei, elas não foram com pessoas. As piores batalhas que eu enfrentei e enfrento é no campo espiritual. Guerras terríveis, das quais às vezes eu quero desistir, que às vezes eu quero parar, às vezes é muito pesado, o inimigo é muito forte. Mas eu lembro que eu tenho um Deus que já venceu por mim. Eu tenho um Deus que é todo poderoso e toda a vitória está sobre Ele. Eu lembro que eu não preciso lutar quando eu tenho Cristo através de mim. Eu não preciso. E é nessa hora que eu paro de ser um besta, tentando lutar com as minhas forças, com as minhas armas, e me escondo no Senhor e digo: Senhor, me revista. A primeira verdade que eu quero trazer ao seu coração nessa noite, do qual nós precisamos ter, que Paulo está dizendo aqui, nós precisamos de posicionamento. Posicionamento vem falar de atitudes. Essa guerra, Paulo está dizendo, olha, existe um fundamento dessa guerra, e o firme fundamento dessa guerra é permanência. E essa permanência vai exigir de nós posicionamento. Olha o que Paulo está dizendo: para que possais permanecerem firmes. Versículo 11. Para que vocês consigam ficar firmes contra o quê? Contra as ciladas do inimigo. E como ele é bom para fazer isso, amados. Como Satanás é bom para preparar ciladas para nós. Ciladas que às vezes nós nem pensamos que é cilada. E eu já caí em alguma delas. Ao ponto de eu falar assim, mas como que eu sou um doido mesmo para acreditar nisso? Amados, Paulo está dizendo, olha, vocês precisam se posicionar, vocês precisam ter um posicionamento forte, um posicionamento firme, para que vocês possam resistir, para que vocês possam permanecer firme. E olhe bem, amados, o objetivo do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, não é somente nos ferir. Não é somente nos ferir. O intento dele também é tirar a nossa posição. E talvez o pior das ações que Satanás pode fazer sobre nós é tirar a nossa autoridade diante do Senhor. É retirar o nosso lugar de filho, é isso que ele quer roubar de nós. Tirar de você a posição.
Ele quer roubar o seu posicionamento, a sua entrega, a sua motivação, a sua intimidade com o Senhor. Ele quer roubar isso. Então, contra o que é a guerra? Primeira coisa, sobre as suas constâncias. Paulo vem dizer, nós não somos como aqueles que retrocedem. Vocês precisam ter um pensamento firme, para que vocês não sejam como o vento que leva de um lado para o outro. O posicionamento de vocês precisa ser reto diante do Senhor. Eu não posso um dia estar de um jeito, outro dia estar de outro. A minha fé não pode ser uma fé vacilante. Por isso que nós precisamos orar todo o tempo. Orar todo o tempo ao Senhor, buscar todo o tempo ao Senhor, para que nós não venhamos cair na cilada do inimigo. É posicionamento, é constância. Ele tenta a todo custo roubar a nossa identidade, roubar o nosso propósito, roubar aquilo que Cristo fez na sua vida e tem feito todos os dias. E para isso, ele não precisa te derrubar publicamente. Ele não precisa te desmoralizar perante a sociedade, perante as pessoas. Mas se ele conseguir enfraquecer dentro de você, enfraquecer internamente, lá no seu coração, colocar dúvida no seu coração, porque foi assim que ele fez com Adão e Eva lá no jardim. Ele não precisou dar a comida, ele não precisou bater, ele não precisou matar, ele não precisou ferir, ele só colocou dúvida. E o pecado surgiu no coração da humanidade através da dúvida. Porque Satanás só fez uma pergunta: foi assim que Deus disse? A pergunta foi simples. Isso mudou totalmente o rumo da humanidade. Foi assim que Deus disse? Deus disse que se comer, certamente morrerá. Não, mas eu acho que não é assim. Satanás, ele não precisa te expor. Se ele conseguir te enfraquecer internamente, ele já conseguiu. E a Bíblia vem dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra potestades e dominadores do mal. É Satanás e seus demônios. Se você lutar contra pessoas, você pode até perder a sua energia, a sua alegria. Você pode perder isso aí, mas se você tentar lutar com Satanás, sem as armas certas, a derrota é certa. A derrota é certa. Nós precisamos discernir o mundo espiritual, amados. Nós precisamos discernir esse lugar. A maior vitória, amados, não é atacar. A maior vitória aqui é permanecer de pé. Ficais firmes, diz o Senhor. Também, eu quero trazer algo ao seu coração, que o revestimento que Paulo está dizendo aqui, revestivos da armadura de Deus, isso não pode ser uma opção. Isso não pode ser uma opção para mim e para você. Isso deve ser uma questão de sobrevivência. Precisa ser uma questão de sobrevivência. E quando Paulo está dizendo aquilo ali, trazendo o simbolismo da armadura, capacete da salvação, ele estava olhando sim para os romanos, mas os estudiosos também dizem que Paulo estava trazendo através da armadura, ele estava trazendo todos os atributos de Cristo, dos quais nós podemos nos apoderar como filhos amados. Os atributos de Deus, os atributos de Jesus, Paulo está trazendo ali. Olha, vocês podem se valer do capacete da salvação. Porque ele está dizendo, se vocês vestirem essa armadura e caminharem porque ela significa, a vida de vocês vão estar resguardada diante de Satanás. Deixa eu te dizer algo aqui.
Satanás, ele tenta, não é matar você com um acidente, com uma bala. Não. Porque olhe bem, quem serve ao Senhor Jesus de verdade aqui? Quem serve? Levante suas mãos. Se Satanás conseguir nos matar, ei, ele está fazendo um favor. Porque nós estamos indo para o céu. Está cumprindo o nosso chamado, cumpriu aqui, porque quem mata é um, mas quem faz acontecer é Deus. Todo o poder está sobre Deus. Se chegou o nosso momento, a nossa vez, a questão é, você e eu estamos preparados para o momento? É isso que muda tudo, não é se vamos morrer ou não. A pergunta não é se vamos, a pergunta é quando. E quando acontecer, você vai estar preparado? É sobre isso que Paulo está dizendo. Revestivos da armadura de Deus. É como se ele dissesse assim, olha, se escondam dentro dos atributos de Jesus. Se escondam em Jesus para que vocês possam estar revestidos. Porque olhe bem, a verdade, ele vem dizer, olha, por isso vistam toda a armadura para que possam resistir e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade. Se você é verdadeiro, se você tem a verdade no seu coração, se você é uma pessoa que age pela verdade, você odeia a mentira, como que Satanás vai te acusar através disso? Se você tem a salvação de Cristo sobre você, se você faz o chamado dele de anunciar o evangelho da paz, se você caminha por esse evangelho, por novidade de vida, se você usa o escudo da fé, se você realmente estabelece essa armadura sobre você, como que Satanás vai conseguir te derrubar? Porque o que ele mais quer, e a única forma que ele tem para tocar na nossa vida, é se nós darmos brecha a ele. Satanás é como um leão que ruge, rodeando alguém a quem possa tragar. Pastor Éder, Bíblia do Pastor Éder, capítulo 4, versículo 5, vem dizer assim: e o capiroto é um sem futuro, que não faz nada a não ser ficar de butuca, olhando qual é o próximo trouxa que vai cair. Amém, irmãos? O pastor não está bravo, não. Por quê? Porque se nós não pegarmos pela verdade de Deus, pela fé, caminhar com aquilo que nós precisamos para manter-nos de pé, amados, a nossa derrota é certa. Por isso Paulo está dizendo, e olhe bem, a verdade, quando você é uma pessoa que age pela verdade, isso protege o teu caráter. A pior coisa do mundo é você chegar para alguém assim, olha, vai lá no Claudevan e faz tal coisa assim. Não, pastor, Claudevan não. Claudevan é duvidoso. Já pensou? Já pensou como seria? Agora, olha, vai lá no Claudevan, eu preciso fazer um negócio com ele. Pode fazer, porque é um homem de palavra. É um homem que tem a verdade sobre ele. Isso protege o nosso caráter. A justiça protege o nosso coração das acusações vãs. O evangelho da paz, as sandálias protegem a nossa estabilidade, nos mantém firmes, de pé, caminhando sobre o evangelho de Cristo, a novidade de Cristo. A fé, que é o escudo, vai nos proteger dos dardos inflamados. Quando ele vai tentar dizer assim, olha, você não aguenta nada não. Você já errou um monte de vezes lá atrás. Quem te garante que tu não vai errar de novo?
E Satanás, ele é dono de nos acusar. Deixa eu te contar um segredo aqui, olha aqui para mim. Deixa eu te contar um segredo aqui. Quando Satanás tentar te acusar do teu passado, lembra ele do futuro dele, que é no inferno, queimando, do qual você não vai ver porque você está lá na glória com o Senhor, aleluia. Nós vamos estar lá. A salvação, você ter certeza que é um filho de Deus, que você é salvo, você ter essa certeza, isso aí protege a sua identidade. Ninguém precisa ficar batendo nas suas costas e dizer, olha, faz isso, faz aquilo, você é crente, você não é. Não, você sabe que é. Você sabe que é. Você sabe que tem Jesus, você sabe que você é filho dele, você sabe disso. Ninguém precisa ficar dizendo, e se alguém chegar e dizer para você, olha, você não é nada, você não é servo, você não é crente, nada. Simplesmente, fique de boa. Você sabe quem você é. Eu acho que eu já contei essa historiazinha que uma vez aconteceu comigo. Eu era pastor no Mato Grosso e eu gosto de andar de moto, de trilha. E eu tinha ido andar de trilha naquele dia, eu tinha machucado a mão. Eu tinha quebrado um osso da mão e eu fui para o hospital e junto comigo foi o Wellington. O Wellington hoje é missionário lá na nossa base, no Ceará. O Wellington é meu filhão, meu filho. E aí ele estava comigo e a gente esperando ali o médico para a gente ser atendido. E a gente ali, várias pessoas aguardando o médico chamar. E num certo momento, entrou uma irmã, ela e uma menininha, uma mocinha, entregando aqueles panfletos e evangelizando as pessoas que estavam sentadas ali. E eu desse jeito, estava de barba, eu sempre fui barbudo, estava de bermuda, estava de camiseta, sentado ali, eu estava olhando alguma coisa no celular, estava lendo alguma coisa no celular. E aquela mulher, ela veio entregando os folhetinhos para todos. Quando ela chegou em mim assim, ela pulou. Ela foi para o próximo e continuou. Como se dissesse assim, a hora que eu voltar eu converso pessoalmente com você. E ela foi até lá e voltou. Quando ela voltou, ela parou bem na minha frente. Ela parou bem na minha frente. Entregou um daqueles panfletinhos e falou assim, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Eu olhei assim, eu falei, amém, glória a Deus. Jesus te ama. Eu falei, amém. Eu acho que eu não falei amém, eu acho que eu falei outra coisa. Mas eu concordei com ela. Aí o Wellington, eu só vi que eu olhei pelo canto do olho assim, que o Wellington fez assim. Como se ele olhasse para mim, e aí pastor, você não vai falar nada? Aí ela falou assim, ó, entrega a sua vida para Jesus, porque Jesus te ama, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, peguei o panfletinho, falei, tá bom. E peguei o panfletinho e comecei a ler o panfletinho. Parei ali e comecei a ler o panfletinho. E quando eu estava lendo o panfletinho, o Wellington falou assim, pastor! Eu falei, o que foi, Wellington? Pastor, o senhor não vai falar nada. Eu falei, falar o quê, rapaz? O que você está falando? Pastor, a mulher veio aqui, falou para o senhor entregar sua vida a Jesus, para você... Pastor, o senhor é pastor da igreja. Eu falei, meu filho, deixa eu te ensinar uma coisa. Para essa irmã, o que significa um crente e o que dignifica um crente é a roupa que usa, não é o caráter que tem. Para aquela pessoa, para essa irmã, o nível de conhecimento de crente é alguém que está engravatado. Alguém que tem uma boa postura. Você acha mesmo que eu ia escandalizar o coração dessa irmã dizendo que eu era pastor? Ela ia dizer assim, misericórdia, estava desviado. Porque, amados, às vezes é isso. Eu não preciso de alguém me dizendo que eu sou ou não sou. Eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou e está tudo bem. E está tudo beleza. Por quê? Porque um dia Cristo me resgatou. E eu sei a graça que foi depositada sobre a minha vida. E aqui Paulo está dizendo justamente sobre isso, é uma identidade.
Nós precisamos ter uma identidade diante do Senhor. E para nós resistirmos dias maus, para nós resistirmos os dados inflamados de Satanás, nós precisamos decidir viver numa verdade. Nós precisamos decidir viver por aquilo que Cristo nos dá, em novidade de vida. Muitas vezes nós entramos nas batalhas que Deus coloca sobre nós já entramos com ela perdida. Já entramos com essa batalha perdida. Já entramos derrotados sobre isso. Mas nós precisamos nos revestir. E para terminar, vestir uma armadura sem ter um peso de oração, sem ter um peso de cuidado. Nós somos alvo fáceis para Satanás. Porque Paulo vai dizer, depois de tudo, vocês precisam se manter de pé. Orem o tempo todo. Orem o tempo todo. Se mantenham em oração. Se mantenham em espírito de adoração. Porque é isso que vai fazer você sobressair no final da guerra. É justamente isso que vai trazer o seu coração para diante de Deus. É justamente isso que vai trazer a misericórdia do Senhor sobre mim e sobre você. Amém? Glória a Deus por isso. Como seu pastor, eu quero te aconselhar. Eu não sei como anda a sua vida diante do Senhor. Mas não espere alguém ter que mostrar o dedo para você, apontar o dedo para você e dizer você precisa mudar. Você precisa ter mais intimidade com o Senhor. Não espere os dias maus chegarem para você recorrer ao Senhor. Fortaleçam-se todos os dias. Não espere. Eu não sei qual é o dia mau que você vai enfrentar. Talvez é um problema no âmbito financeiro. Talvez no âmbito conjugal, talvez no âmbito familiar, talvez, sei lá qual é o âmbito do qual nós somos provados todos os dias. Mas não espere os problemas acontecerem para você se voltar para o Senhor. Não espere. Pelo contrário, mantenha uma intimidade com o Senhor todos os dias. Mantenha uma intimidade com o Senhor para que você possa ser fortalecido nele. E sobre isso eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E que você nessa